Hoje eu vou conversar com vocês sobre o terceiro episódio da série Beberrena. Vou levantar algumas discussões, né? Eu venho comentando com vocês que a psicanálise me interessa e, na minha opinião, é uma teoria apaixonante, não pelas respostas que ela dá a certas perguntas, mas pelas perguntas que ela levanta. O personagem, o Dan, ele tem uma relação, digamos assim, né? Um relacionamento com uma moça chamada Terry, que é uma moça trans. Isso na série é uma questão para ele. A pergunta que fica é: por quê? Eu brinquei com vocês a respeito de pegar um personagem e analisar ou destrinchar, mas esse personagem você fica inclinado a fazer isso, por mais que você não deva fazer. Ele gosta dela. Aí você pode estar pensando assim: ué, Daniel, mas por que você usou o termo gosta com essa entonação? Muitos homens que se relacionam com mulheres trans não gostam delas. Vê a mulher trans muitas das vezes como um objeto. O Brasil é o país campeão em mortes de mulheres transexuais. Se eu não me engano, a expectativa de vida de muitas transexuais não chega nem aos 35. Paralelamente, o Brasil é o país número 1 em acessos à pornografia de mulheres trans, de travestis, no caso, mulheres trans, travestis. Isso diz muita coisa. Alguns homens desejam ardentemente mulheres trans, mas só desejam. Veem apenas como objeto. Há essa marginalização dessa pessoa, dessa mulher trans, colocada no lugar apenas de objeto. Eu já comentei com vocês em vários vídeos sobre a neurose obsessiva e a forma como os homens desejam, entre aspas, né? Destituindo, tirando a mulher desse lugar de mãe e reduzindo-a no lugar de objeto, né? O homem só consegue desejar uma mulher à medida que ele a coloca no lugar de objeto. Mas esse homem também pode amá-la. Ao mesmo tempo que um objeto pode ser reduzido, que uma mulher pode ser reduzida a uma posição de objeto e ser desejada como objeto, ela também pode ser amada. Converse com um homem que é casado com uma mulher, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele pode colocar essa mulher num lugar de mãe, digamos assim, ou reproduzir e repetir a relação com essa mulher, a mesma relação que ele tinha com a mãe, na relação sexual é completamente diferente. Só se deseja colocando o outro no lugar de objeto. Ponto. Só que com mulheres trans, muitos homens colocam as mulheres trans apenas nesse lugar, de só objeto. E não é nenhum objeto de desejo, muitas das vezes. É um objeto de fetiche, entre aspas. Não é o fetiche para psicanálise, o fetiche que, né, escutamos no senso comum. E há há um componente aqui de marginalização e de sigilo. Como assim de marginalização e de sigilo? Muitos homens casados que namoram com mulheres cis, que têm filhos, transam com mulheres trans, garotas de programa, mas não contam a ninguém. Pode transar às vezes num terreno baldio, dentro de um carro, num hotel barato, pagam em dinheiro para não deixar nenhum vestígio do tipo o nome do cara ou algo do tipo, né, que possa ser descoberto ou exposto. Então muitos caras ficam com mulheres trans em segredo. Em segredo, eles não contam isso para as outras pessoas. O Dan faz a mesma coisa. Ele trabalha num bar, assim, o ápice, o suco da heterossexualidade tóxica, digamos assim. E ele namora, ele se relaciona e ele gosta, ele está apaixonado pela Terry, que é uma mulher trans.
Só que ele tem vergonha dela. Ou será que é dele? Do que o que os outros vão pensar? Ele procura, né, ter encontros com ela em lugares afastados, lugares meio escuros, que ele sabe que se alguém encontrar ele ali de longe, não vai, né, falar alguma coisa ou algo do tipo. Lugares onde ele não seria descoberto. E tem uma cena pesadíssima que os dois estão voltando de uma festa e estão dentro do metrô. E ela pede um beijo a ele. E ele vê os olhares dos outros homens na direção dele. Tipo assim, você vai beijar mesmo essa mulher trans, essa travesti? E ele sai do metrô, sai de dentro do metrô, assim. E deixa ela ali, sozinha. Essa cena marca exatamente o desejo, ou melhor, a posição e o comportamento de muitos homens que ficam com mulheres trans. O que o Dan sentiu aqui nesse momento foi vergonha. Vergonha misturado com o que eles estão pensando de mim. Aqui entra a parte do machismo e também dessa heterossexualidade atrelada à masculinidade e essa ideia de ser homem. Por exemplo, tem muita gente que não considera um homossexual como homem, mesmo o gênero desse homossexual sendo masculino. Mesmo esse homossexual se reconhecendo como homem cis, muita gente não reconhece um homossexual como um homem. Ele é um homem que sente atração sexual e amorosa. Por que eu tô colocando e amorosa? Porque tem muita gente que acha que o homossexual ele só tem tesão em outros homens, que não tem sentimento. Nós estamos falando de orientação sexual. Envolve desejo e afeto. Aqui, nessa série, o Dani é um cara que trabalha num bar recheado de héteros escrotos que possivelmente fariam piada com ele se o encontrasse, né, com uma mulher trans, né? Aqui entra em jogo outra coisa. Por quê? Esse conceito de mulher. Eu já trabalhei sobre isso num filme chamado A Pele que Habito. Esse filme está à venda numa série de aulas de filmes que eu gravei sobre o Complexo de Édipo. Nesse filme eu trabalho exatamente essa questão do ser mulher, desse conceito de mulher que para a psicanálise não existe. E a transexualidade nos ajuda e muito a pensar sobre esse conceito de mulher que não existe. Como assim esse conceito de mulher que não existe? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine um homem numa lanchonete, junto com 3 amigos, assistindo um jogo de futebol. E entra uma loira, alta, 1,75 m mais ou menos, pernas grossas, com cabelo longo até a cintura, uma cintura fina, uma camiseta bem justa, e ela se inclina no balcão, empinando bastante a bunda. Esses 3 caras olham para essa moça loira e rapidamente, como um homem hétero, né, vão comentar sobre o corpo dessa mulher. Nossa, que mulher bonita e tal, faria isso, faria aquilo, que gostosa, enfim. Aí o segundo cara da mesa diz o seguinte: rapaz, o pé dela é muito grande. Ela deve calçar uns 43, eu acho. Aí o terceiro cara diz assim: mas tem mulheres que tem pé grande mesmo, jogadores de vôlei, de basquete. Aí o primeiro cara lança a pérola na mesa. Eu acho que não é mulher, não. Preste atenção. O pé grande aqui se torna um significante, digamos assim, em Lacan, que faz com que esses 3 caras se questionem se essa mulher realmente é uma mulher cis, ou que na cabeça desses caras e no discurso desses caras é uma mulher, ou não. Por que eu estou dizendo isso? Cada parte do corpo, da vestimenta e do comportamento que essa mulher loira, que eles nem sabem quem é, tem, eles vão questionar se é realmente uma mulher. Então, por exemplo, a mulher tem pé grande. Mulher cis também tem. Mas é uma mulher trans, mas diminuiu o pé. Mas tem gogó, mas tirou o gogó.
Ah, mas tem o maxilar quadrado. Fez uma plástica, uma harmonização facial. Ah, mas tem, por exemplo, mão grande. Tem isso, tem aquilo. Sempre tem uma coisa que esse heterossexual vai colocar para desqualificar essa mulher trans, por exemplo, como uma mulher. Uma mulher dentro do discurso deles como uma mulher. Sendo que esse significante, pé, gogó, isso não existe. Não é que não existe, é insustentável, porque, por exemplo, tem mulheres que podem ter gogó, mulheres cis. Tem mulheres cis, talvez a sua avó, uma tia, avó sua, que tem pelos na altura do bigode. Tem mulheres que não têm útero, que tiveram algum problema e operaram. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa discussão do que é mulher, do que é ser mulher, dentro da psicanálise, do ponto de vista simbólico, imaginário, pensando o corpo, pensando os signos, pensando o simbólico, não se sustenta. É o que o Lacan fala, a mulher não existe, né? Essa mulher aqui, esse ar barrado. Já trabalhei sobre isso também em outras aulas, a partir do seminário 20 em Lacan. Mas por que eu estou dando esse exemplo aqui dessa mulher trans da série e essa mulher aqui que não existe dentro da psicanálise e essa mulher que na cabeça dos homens heterossexuais existe e está nessa figura da mulher cis e a mulher trans não entra dentro dessa categoria de mulher. Tanto que na série, a ofensa que a Marta faz a Terry chama ela de porque ela parece um homem. E isso afere. Tanto que essa ideia de cisgeneridade, né? No caso, parecer-se, entre aspas, com uma mulher cis. É algo que na série isso aborda. Só que o ponto mais interessante, na minha opinião, nessa parte, óbvio que a relação da Terry e do Dan vai se desenvolver. Eu já assisti a série toda, eu não vou dar spoiler ou colocar muita coisa nesse vídeo, porque nós vamos desenvolver bastante esse tema da relação dos dois. É exatamente esse ponto. Dessa ideia de mulher na cabeça de alguns héteros, a posição machista de alguns homens em ver, por exemplo, essa mulher não como uma mulher legítima, digamos assim, mas como um homem. E a ideia de muitos homens heterossexuais e mulheres heterossexuais também, que um homem heterossexual que se relaciona com uma mulher trans deixa de ser hétero, ou não é hétero. Possivelmente o pensamento do Dan era exatamente esse. Se me veem com uma mulher trans, vão achar que eu sou gay. O pensamento que estrutura toda a reação do Dan dentro do metrô, com os olhares desses outros homens na direção dele. Tanto que a Terry diz em um momento da série, eu não vou dar tantos detalhes porque eu vou chegar nessa parte ainda, que a forma como ele a tratava fazia se sentir como se fosse um homem. Como se ele tivesse vergonha de aparecer com ela em público e ser visto como homossexual. O que para muitos homens heterossexuais é uma vergonha. Ser visto como homossexual ou ser confundido com homossexual, ou quando uma mulher, por exemplo, pergunta se ele é homossexual, se ele gosta também de homens, caso ele, né, se ele seja bissexual ou algo do tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a série aborda de uma forma incrível esse tema. Eu não tinha assistido dessa forma em outro lugar. A Terry, inclusive, a atriz que faz a Terry, se não me engano o nome dela é Nara Mal, ela é uma atriz, uma pessoa trans, realmente. Ela não é uma mulher cis interpretando uma pessoa trans. Ela é uma pessoa trans interpretando uma personagem trans. E o Dani aqui, você no primeiro momento pode pensar, pô, esse cara tem só fetiche só em mulher trans. Não. Ele gosta dela, assim. E ele sofre exatamente por não conseguir lidar com isso. Com isso o quê? Com o fato de aparecer em público com uma mulher trans.
Nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre esse tema nos próximos vídeos, né? Transexualidade, heterossexualidade, masculinidade e esse lugar da mulher, né? Caso você tenha um interesse em adquirir as aulas que eu comentei agora há pouco, basta entrar em contato comigo.